Olá, tudo bem? Estamos nós aqui novamente, com alegria no nosso coração, e nós buscarmos o que realmente está no nosso coração quando nós falamos de termos um coração de adorador. E continuo enfatizando como Deus tem olhado para o nosso coração e Ele quer nos moldar, Ele quer que nós estejamos parecidos com Jesus, que foi o melhor exemplo para nós de adorador, de adoração, e como Ele quer mexer no nosso coração e nos tornar parecidos com Jesus Cristo. Então, você ter um coração de adorador, e é esse ponto que eu quero falar com você nesse vídeo, é ter um coração de inteira dependência de Deus. Existem várias outras formas de você olhar para o seu coração. Como que eu posso ter um coração de adorador? Estamos falando alguns aspectos. Então, esse aspecto de dependência de Deus é muito importante. Porque quando você pensa assim, quando nós somos jovens, né? Você, muitas vezes, você pode olhar para a sua vida e se lembrar, talvez, quando você era adolescente, pré-adolescente, adolescente, se tornando jovem, talvez você quisesse, eu quero sair da minha casa, eu quero sair da casa dos meus pais, eu quero ser independente. Talvez você já tenha pensado isso. A maioria das pessoas, quando é jovem, pensa isso, né? E é bom que isso aconteça, porque senão você vai passar o resto da vida na casa dos seus pais, né? E é bom você se tornar independente, porque isso traz responsabilidades para você também. Ok. Mas quando nós pensamos em relação a Deus, nós não podemos olhar para a nossa vida e pensar assim: eu quero ser independente de Deus. Eu não quero ter a minha vida conectada ao Senhor de uma forma com que Ele domine a minha vida. Gente, pensa numa das coisas mais erradas que nós podemos pensar, é isso, de nós sermos independentes de Deus. Isso não é, com certeza, o coração de um adorador. Um coração de adorador, de uma pessoa que realmente devota a Deus a sua vida, é um coração que reconhece que depende de Deus. Porque você olha para qualquer situação da sua vida, qualquer montanha que você tem que escalar, qualquer problema que você tem que resolver, você não vai olhar para você mesmo e vai dizer assim: eu posso tudo isso sozinho. Não, gente, o coração de adorador, ele reconhece: eu preciso de Deus em toda e qualquer circunstância. Não é só em uma circunstância, não é só em algo, é algo simples aqui. Eu posso resolver algo mais difícil, aí eu vou deixar Deus resolver. Não, gente, é em toda e qualquer situação. É reconhecer em tudo Deus e começar o seu dia. Você imagina o seu dia começando sempre aos pés do Senhor, sempre você falando assim: Deus, eu reconheço que o Senhor é soberano, eu reconheço que eu não posso viver, não dar nem um passo sequer da minha vida se estiver fora da tua vontade. Eu dependo do Senhor para todas as decisões que eu vou tomar nesse dia. Pensa você fazendo isso todos os dias da sua vida. Você já levantar com esse coração inclinado para o Senhor, reconhecendo: eu sou dependente de Ti, Senhor. Eu sou dependente das Suas respostas para a minha vida, para as Suas decisões da minha vida nesse dia. E não simplesmente no final de semana. Muitas vezes estamos acostumados a ir somente a um culto e prestar o nosso culto ao Senhor aos domingos, como é costume de alguns. É importante, sim, é essencial nós irmos à igreja, cultuar junto com o corpo de Cristo, é muito importante. Mas isso nos torna religiosos se fizermos isso somente no final de semana. Deus quer de nós, como adoradores, todos os dias estarmos aos pés dele. De preferência, no iniciar, bem no começo do dia, você ter o teu coração ali inclinado ao Senhor, falando: Deus, eu dependo do Senhor nesse dia. Eu dependo das suas respostas nesse dia. Eu quero compartilhar com você em 1 Samuel, capítulo 23, verso 2, algo de Davi, né? Um hábito que Davi tinha de buscar a orientação do Senhor. Né? Então, esse verso nos fala assim, o verso 1 e 2 do capítulo 23. E foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu, ferirei a esses filisteus? E disse o Senhor a Davi:
vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Existem várias histórias, não só de Davi, mas de muitos outros, que eles têm uma situação onde ele tem que tomar uma decisão muito importante, muito importante. E aqui fala que Davi consultou ao Senhor. Olha só que maravilha, alguém que tem o coração voltado para o Senhor, alguém que tem o coração de adorador, essa inclinação para o Senhor. Ele não vai em nenhum momento pensar, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer na força do meu braço. Não, ele vai para o Senhor, ele vai consultar ao Senhor. Isso quer dizer o quê? Um coração dependente do Senhor. Um coração de adorador é um coração dependente do Senhor. É um coração que consulta ao Senhor para qualquer decisão. Então, tenha isso na sua vida. Ter o coração inclinado ao Senhor e que consulta ao Senhor em todas as decisões que você tem que tomar. E em Davi, ele reconhecia essa dependência de Deus. E é importante demais nós confiarmos em Deus, e isso denota também algo muito importante que nós temos que ter, é fé. Olha só como a Bíblia nos fala, né? Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Olha como é uma linha muito fina, né? Se você não reconhece a dependência de Deus, você muitas vezes está agindo pela força do seu braço, você está dizendo com essas atitudes que a tua fé não está em Deus, não está no Senhor, ela está na força do seu braço. E isso não agrada o coração de Deus. Olha como é sério isso, né? Muitas vezes falamos que eu tenho fé no Senhor, eu tenho fé no meu Deus, rochedo da minha salvação. A gente, né, fala com orgulho disso, mas as nossas atitudes não demonstram isso. Então, quando você não reconhece que você depende do Senhor, você está lutando com a força do seu braço, você está dizendo que Deus não é suficiente para você, você não tem fé naquilo que Deus pode fazer por você, e isso não agrada o coração de Deus. Uma outra situação, uma outra história muito importante na Bíblia, ali em Salmos 18, fala algumas coisas também onde Davi reconhece a dependência do Senhor. Salmos 18, verso 2, fala assim: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. E outro capítulo 62, em Salmos 62, versos 1 e 2, Davi fala assim: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Gente, então, muitos versos ali em Salmos falam de como Davi reconhece a dependência dele de Deus, em que ele reconhece que eu não posso fazer, Senhor, só o Senhor é minha salvação, o Senhor é meu rochedo. Então ele colocou a confiança dele no Senhor. E uma história muito legal, uma história muito poderosa também é a respeito de Moisés. Quando o povo está saindo do deserto e Moisés ele estava conduzindo esse povo para o deserto, né? Fala muito da dependência de Moisés a Deus também. E esse povo, quando ele tinha saído do Egito, eles estavam ali muitas vezes reclamando, eles estavam sendo perseguidos. Essa situação fala bem claro a respeito da perseguição que eles estavam sofrendo. Só que nesse momento eles estavam olhando para trás, eles estavam vendo os egípcios, eles estavam vindo ao encontro deles. Eles iam ser mortos, eles iam ser atacados. Eles estavam falando para Moisés: Moisés, a gente estava bem ali no Egito. A gente tinha ali pelo menos sepultura para a gente ser enterrado. A gente tinha algumas coisas que eram melhores ali no Egito do que aqui. Aqui nós vamos ser perseguidos, vamos ser mortos. E eles estavam olhando para trás e vendo essa situação. E eles estavam reclamando da situação deles. Porém, Moisés confiou no Senhor. Então, eu quero que você vá comigo para o livro de Êxodo, no verso 14. Capítulo 14. Êxodo capítulo 14, versos 13 e 14. Depois de toda essa perseguição que estava acontecendo com eles, olha o que diz no verso 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Gente, olha que maravilhoso essa história e o desfecho disso. Depois se você seguir a ler esses versos depois, vai falar o livramento grande que esse povo teve. Foi ali que Moisés, ele através da orientação do Senhor, ele abriu o Mar Vermelho,
né? Ele não, o Senhor abriu o Mar Vermelho através da vida de Moisés, que foi usado por isso. Como é poderoso quando você confia no Senhor. Então Moisés ele olhou para toda aquela situação, a reclamação do povo, ele podia olhar para tudo aquilo também e se desanimar, ele podia olhar para toda a situação e o povo reclamando, ele podia ficar cabisbaixo, falar assim, oh, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ele podia ficar murmurando, reclamando junto com o povo. Mas não, ele sabia o Deus que ele estava servindo. E como é poderoso ele olhar para todo mundo e falar assim, não temais, o Senhor ele vai pelejar por vocês e ver todo o livramento que eles tiveram. Então, meu querido, minha querida, se você está passando qualquer situação como essa do povo que Moisés estava liderando ali, não se abata por nada. Confie, confie e tenha o teu coração em total dependência do Senhor. Um coração de um adorador verdadeiro é um coração que depende do Senhor, independente de qualquer coisa, e reconhece que Deus está lutando por ele. Então, aplica seu coração nisso, aplica seu coração em depender de Deus. Não queira ser independente, não queira fazer as coisas pela sua própria força, mas reconheça que Deus ele está lutando por você, reconheça que Deus está sempre à frente, Ele está sempre à frente, lutando as suas batalhas, e no final você vai ver que você vai vencer todas elas. Mas o mais importante é que você reconheça que você tem um coração dependente do Senhor. Ok? Que Deus abençoe muito a tua vida e que Ele te faça alcançar esse coração dependente dEle. Deus te abençoe.